Talvez uma alegria aos nossos corações receber aqui nesta igreja, a casa de oração, a casa de todos os povos, e que o Senhor use poderosamente como usou ontem, e use poderosamente também nesta manhã a falar aos nossos corações, a falar no coração desta igreja. Deus abençoe. Irmãos, bom dia, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, seja sobre a sua vida, sobre o seu coração. Traga aqui um abraço fraterno da Igreja Presbiteriana Nova de Jerusalém, da Igreja onde pastoreio em Guarulhos. Quando você for em Guarulhos, lá tem muitas igrejas presbiterianas. Você vai na Nova Jerusalém, tá bom? Por favor. Fica ali na região da rodovia Presidente Dutra, tá bom? E em frente à igreja tem a praça da GCM. Então lá, se alguém arrumar confusão, os guardas já recolhem. Isso é muito simples e rápido, tá bom? Quero aqui agradecer ao convite do conselho da igreja, da pessoa do reverendo Alexandre. O Alexandre é um amigo do coração, alguém que é referência para a minha vida, na sua caminhada, no seu procedimento. Eu queria dizer uma coisa para você que é membro da igreja, você participa da família da fé. Honre seu pastor, certo? É o seu pastor que ora pela sua vida. É o seu pastor que agradece a Deus no dia do seu aniversário. É ele que celebra o seu casamento. E quando você falece, é ele que faz tudo fluir. Então, gente boa, valorize o seu pastor, tá certo? Trate com graça, trate com doçura do coração. Muitas vezes nós temos pessoas que viajam ao mundo e esquecem de trazer sempre um chaveiro do pastor. Pelo amor de Deus, coração mais doce, tá bom? Uma alegria também conhecer o reverendo Gilson. Deus abençoe sua vida, querido, no nome de Jesus. Irmãos, 61 anos de organização, bodas de cobre, que data maravilhosa. Eu gostaria de convidá-lo nesta manhã para se abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Nós faremos a leitura a partir do versículo de número 16 até o 34, irmãos. Capítulo 17, do versículo 16 ao 34. Vamos fazer assim? Os homens iniciam comigo lendo os versículos pares e as mulheres respondem lendo os versículos ímpares. Atos capítulo 17, do versículo 16 ao 34. Vamos lá? Diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se levantava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso se separaram da sinagoga dos judeus e os gentios também na praça, todos os dias, eles se separaram. E alguns dos filósofos e epicureus e históricos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao Preparatório, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Os proscritos trazem aos ouvidos coisas estranhas, Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes em outra
previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Para passar a Deus, se porventura trabalhando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como os nossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não envolvemos em honra os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependem. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por ele que guardarão, desejou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando que falaram de ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram a respeito disso que ouviremos outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se achegaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, uma mulher chamada Damaris, com eles outros mais. Isso, irmãos, vamos orar mais uma vez, vamos clamar para o Deus. Senhor, ao abrir a tua palavra, nesse dia tão especial, quando celebramos 61 anos de organização dessa igreja, igreja que tem anunciado a tua palavra nessa região, pessoas que têm entrado semanalmente aqui e têm tido a vida transformada, Pai, pela tua palavra. Deus, nós te agradecemos por esse dia. Queremos pedir nesse momento, quando abrimos a tua bendita palavra, permita, Senhor, que tenhamos a compreensão correta e que ela gere em nós transformação de vidas, a começar onde estamos, para a glória do teu nome. Nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, como ser um instrumento de Deus numa sociedade caótica em que nós vivemos? Existem pessoas que conseguem mostrar o tamanho da nossa pequenez, da nossa insignificância, e elas fazem isso sem apontar o dedo, elas fazem isso sem nos acusar, apenas com suas próprias vidas, apenas com seus próprios exemplos. Deixa eu citar pelo menos dois desta manhã. Em meados do século passado, um homem que vivia na África do Sul resolveu insurgir-se contra um sistema que considerava perverso. Uniu-se a um grupo que buscava sublevar esse sistema, chamado de apartheid, e tornou-se o preso político mais famoso do mundo. Seu nome, Nelson Mandela. E por causa da reputação, da fama que adquiriu estando preso, o regime da África do Sul, por diversas vezes, ofereceu-se para libertá-lo, com uma única condição: que nunca mais tivesse nenhum engajamento político, nem tecesse nenhum comentário sobre o apartheid. Mandela recusou-se esse tipo de liberdade e, por causa disso, permaneceu 27 anos na prisão. Segundo exemplo, um de nossos pastores, chamado Hernando, que pastoreia uma igreja pequenina, uma cidade no extremo sertão paraibano, uma cidadezinha chamada Uiraúna. Essa igreja é uma congregação de uma igreja maior ali no Alto Sertão, e é um lugar muito carente, e ele então recebe um salário mínimo, é casado, possui 3 filhos, mora numa casa de aluguel, o valor do aluguel é cerca de R$150, e ele saiu desta casa devido ao preço, e foi morar numa casa menor, e há cerca de 3 anos, ele então comprou uma moto à prestação, para visitar os irmãos, devido à precariedade das estradas, ou ao difícil acesso até a residência dos irmãos da igreja. E o pastor está pagando as parcelas, e apenas um empreiteiro do sul do país, há cerca de 2 meses, começou a enviar uma pequena ajuda. E em todas essas circunstâncias,
testemunhado, que tem presenciado a caminhada com Deus, aquele Filho do Eterno. Quando nós olhamos situações assim, nós ficamos a nos questionar: o que faz essas pessoas serem tão especiais? O que possibilita essas pessoas serem tão especiais na caminhada da vida? Porque quando nós olhamos uma situação dessa, nós começamos a nos questionar: qual o segredo desse tipo de gente? O que leva alguém a entrar nessa? Há um tempo atrás, um canal de TV aberto aqui no Brasil visitou Ruanda, um pequeno país no centro da África, numa época em que trucidaram milhares de pessoas a golpes de machado. Calcula-se, os historiadores, que no período de 2 meses, 500 mil habitantes daquele país foram exterminados numa violenta guerra tribal. E o programa de TV não foi lá para falar sobre esta guerra, mas sim sobre uma organização francesa, denominada Médicos Sem Fronteiras, formada por homens e mulheres que escolheram ir para Ruanda, mesmo tendo carreiras promissoras, mesmo tendo possibilidades concretas de êxito na sua profissão em qualquer outro país. E em função do Holocausto, houve um grande êxodo de refugiados que saíram de Ruanda para o Zaire e outros países aos arredores, acarretando a propagação de cólera, disenteria e tantas outras doenças. E no meio daquela grande calamidade, um grupo gigante de jovens médicos desembarcaram ali para servir naquele desafio. A pergunta que vem sobre a nossa mente é: o que torna essas pessoas tão especiais? Nós sentimos vontade, irmãos, de nos calar quando falamos delas. Nós queremos ajoelhar diante de Deus e pedir perdão pela nossa mesquinhez. São seres humanos especiais porque enxergaram a possibilidade de ser instrumento de Deus numa sociedade caótica como a nossa. O texto que nós lemos, Atos capítulo 17, se olharmos para o exemplo do apóstolo Paulo, nós também descobriremos o segredo de pessoas desse nível, pois ele honra este quadro de seres humanos especiais. Um homem que nunca se aquietou na vida, um homem que jamais soube em toda a sua existência o que era descansar, nunca cogitou a possibilidade de viver uma vida tranquila. Paulo, esse personagem tão fascinante, é uma referência no livro de Atos dos Apóstolos. Conforme o versículo 15 do capítulo 17 diz uma coisa muito bonita: o apóstolo está fugindo da cidade de Bereia. Na verdade, os irmãos bereanos promovem sua fuga para Atenas, porque alguns judeus daquela cidade odeiam e querem destruí-lo, querem eliminá-lo. E Atenas foi escolhida por ser o topo da civilização do mundo antigo, o zenite, o apogeu, o auge, que continuou durante séculos como centro de referência da cultura literária. Vocês imaginam? E é para lá que esse homem vai ser enviado. E Paulo está sofrendo perseguição por motivos de ideologia, motivos de religião, da fé. E seus amigos calculam que em Atenas ele não teria problemas, porque a Grécia era o berço da liberdade, era a capital da democracia, que é ainda hoje o melhor regime político que se tem notícia. Enquanto espera por Timóteo e Silas, que ficaram para trás, Paulo aproveita seu tempo para fazer um tour sobre Atenas, o que deveria ser na época o sonho e o desejo de qualquer erudito, de qualquer sábio. Por exemplo, que sociólogo não gostaria de ir à Universidade de Sorbonne, na França? Qual literário não sonha em conhecer a Universidade de Coimbra, em Lisboa? Qual técnico em ciências não gostaria de ir no Instituto de Tecnologia de Massachusetts? Qual? Um dos laboratórios mais avançados do mundo. Paulo não era um iletrado, ao contrário, era um profundo conhecedor da cultura e, com toda certeza, também estava satisfazendo um sonho. Conhecia, talvez, estudar os livros, a geografia da cidade, sabia onde ficava a Acrópole, o lugar mais alto de Atenas, para onde convergiam os pensadores acadêmicos, os filósofos, os eruditos da Grécia. E frente à Acrópole estava situado o Areópago, também chamado de a Coluna de Marte, em um lugar, um alto rochoso de Atenas. E o nome Areópago, irmãos, é muito interessante, porque foi dado também ao Tribunal Supremo de Atenas.
Seus 31 membros, como juízes, sentavam-se ao ar livre em bancos de pedras escavados na rocha. E foi a este lugar que o apóstolo foi levado e onde pregou aos atenienses. O versículo 22 nos relata isso de maneira bem clara. Então Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Paulo sabia onde encontrar os famosos monumentos que proliferavam naquela suntuosa cidade. Atenas se constituía em um monumento vivo, prédios belíssimos, grandes templos de adoração eclética. Porém, Paulo não se comporta como um turista qualquer. Ele age diferente. Seu comportamento é um grande exemplo para todos nós de como podemos, nós, em nossa realidade, na nossa circunstância, sermos agentes transformadores da história. O que podemos aprender como apóstolo em busca de ser um instrumento no lugar que você reside, no lugar que você mora, lá no apartamento, na casa, no bairro onde você semanalmente vivencia a vida? Como enxergar isso? Como enxergar o desafio que nós temos como igreja que propaga a palavra do Eterno, mas que está inserida em um mundo caótico? Como fazer isso? De que maneira? E o apóstolo pode nos clarear, pode nos ensinar alguns princípios. Eu gostaria que você desse uma olhada aí, do versículo 16 ao 21, ele vai tratar de uma mesma temática. Ele diz assim: enquanto Paulo se esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, sentava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus históricos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Hoje nos traz aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas, os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Irmãos, a igreja precisa enxergar a realidade ao nosso redor com as lentes de Deus. Nós precisamos enxergar, olhar a sociedade ao nosso redor, a realidade ao nosso redor, com as lentes do eterno Deus. Enquanto Paulo esperava seus companheiros passeando por Atenas, Paulo não se deslumbrou com a imponência dos grandes templos. Paulo não se admirou com a grandeza de Atenas. Ao contrário, começou a enxergar a cidade com os olhos de Deus, com as lentes do cristianismo. O versículo 16 diz que o espírito de Paulo começou a revoltar-se em face da idolatria reinante daquele lugar. Atenas era uma cidade muito religiosa. Em todas as direções havia grande número de templos, de altares, de outras construções sagradas. O apóstolo, mesmo cercado de toda essa avalanche em Atenas, e toda essa avalanche que Atenas oferecia, ele enxerga a cidade com as lentes de Deus. Seus olhos não eram de um turista descompromissado, alheio à realidade. Eu estou convencido, queridos, de que muito de nossa imobilização, muito da nossa apatia, provém do fato de estarmos encantados com a cor e o brilho que nos rodeia. Vamos fazer um exercício aqui. Se um de nós viajasse a Brasília, o que nós enxergaríamos em Brasília? Imagine você como turista. Você viajou para Brasília, o que é que você enxergaria? Provavelmente uma das cidades mais modernas do mundo, com avenidas largas, paisagismo impecável e imponentes prédios. Isso é o que nós enxergaríamos. O que é que Paulo enxergaria em Brasília? A tristeza dos habitantes presos às superquadras, solitários. Veria uma das maiores taxas de divórcio desse país. Uma cidade imersa no esoterismo da nova era. O que é que Paulo enxergaria em Brasília? O comércio e o tráfico de influências, assinaturas de contratos desonestos e mal feitos com empreiteiras. Ele veria tudo isso sangrando na sua alma e se revoltando
Se algum de nós fôssemos a Salvador, na Bahia, o que é que nós enxergaríamos? O Farol da Barra, um dos mais bonitos mares do Brasil, praias espetaculares, o folclore atraente, dominante da cidade. Nós enxergaríamos o Pelourinho. Paulo enxergaria Salvador de maneira diferente. Perceberia uma cidade presa à feitiçaria, uma cidade algemada por políticos retrógrados que dominam a região, como nos tempos do coronelismo, e um povo empobrecido pelas cadeias do misticismo generalizado. Indo ao Rio de Janeiro, qual seria a nossa visão? A capital cultural do Brasil, o Pão de Açúcar, o verde se mesclando com a arquitetura do moderníssimo, uma arquitetura moderníssima, linda, os braços abertos de Cristo de pedra, o maior carnaval do mundo e do país. O apóstolo não veria isso, mas o apóstolo se entristeceria como uma cidade empobrecida, uma burguesia que vive das glórias do passado, ainda revivendo os tempos de capital da república. O apóstolo se revoltaria com a idolatria da cidade, prisioneira do crime organizado, vítima das milícias, ponto de tráfico de drogas para o mundo inteiro. Se nós fôssemos em João Pessoa, a capital da Paraíba, sou natural da Paraíba, o que é que nós enxergaríamos? A cidade mais arborizada da América Latina e uma das mais arborizadas do mundo. Nós enxergaríamos as praias mais limpas e mais preservadas do Nordeste brasileiro, um centro de referência em cultura popular. Isso nós enxergaríamos. O que é que Paulo enxergaria em João Pessoa? Uma cidade ludibriada por discursos políticos abjetos, mentirosos. As águas do Rio São Francisco como um cabo eleitoral de políticos inescrupulosos e uma influência de poder ditatorial. E na maior cidade do país, São Paulo, o que é que nós enxergamos? Uma cidade cosmopolitana, agitadíssima, produtiva, polo cultural de grandes eventos, capital da riqueza financeira do Brasil, maior geradora de impostos da nação. Nós enxergaríamos isso. O que é que Paulo enxergaria? Gente perdendo a alma, robotizada, cultivando o individualismo e freneticamente estressada. Queridos, como é que nós enxergamos a sociedade ao nosso redor? De que maneira? Se Paulo fosse na cidade de Guarulhos, o que é que nós enxergamos em Guarulhos? Eu e você, o maior aeroporto da América Latina, que recebeu em 2018 cerca de 40 milhões de passageiros, sendo bem exato, 42 milhões de passageiros passaram no ano passado pelo aeroporto internacional de Guarulhos. Nós enxergaríamos o maior município do estado de São Paulo, depois da capital. Nós enxergaríamos uma das 10 maiores economias do país. Nós enxergaríamos um município com mais de 250 bairros. Não, o apóstolo veria uma outra cidade. O apóstolo enxergaria um dos municípios que lideram o número de divórcios do país. Até cerca de 2, 3 anos, Guarulhos era a capital brasileira do divórcio, onde tinha, pasme, quase o mesmo número de casamentos e divórcios. Uma briga ali. O que é que o apóstolo enxergaria em Guarulhos? A dor de mulheres, mães, vítimas de estupro. Guarulhos tem registrado uma média de um estupro por dia. O que é que o apóstolo enxergaria em Guarulhos? A rota da prostituição, uma rota muito rentável, que gera muito lucro para pessoas com índole perversa, que usam de pessoas como produtos, como meio de manobra. O que é que o apóstolo enxergaria? A rota do narcotráfico internacional, através das chamadas mulas, pessoas que transformam substâncias psicoativas, psicotrópicas, dentro do corpo, e geralmente fazem um trajeto para outras nações. E o que elas ganham com isso? Geralmente um valor mínimo, e quando não, essas drogas formam riscos de estourar. Se estourar, a pessoa morre para eles morrer. Queridos, se quisermos ser instrumentos nas mãos de Deus,
para a sociedade ao nosso redor, nós precisamos começar a enxergar a realidade com as lentes de Deus. A Bíblia Sagrada nos mostra a revolta desse homem que conseguiu enxergar a sociedade com as lentes do Criador. A maneira como nós enxergamos a vida revela muito do que está no nosso coração. Muito cuidado com isso. Há uma música de autoria de Jamires, já falecido, do grupo Rebanhão. Quem tem aí mais de 45 anos lembra do Rebanhão. Grupo Rebanhão, tocava em nossas igrejas. Jamires era um compositor de mão cheia. E Jamires, com maestria, tenta retratar essa crise da sociedade. Ele diz assim, o título da música é Casinha. E ele diz: atrás desse monte tem uma cidade, com casinhas brancas, casarões, moças nos portões, velhos nas janelas, e a velha Maria Fumaça descansa na praça, ao som da bandinha, tocando valsas e canções nos corações de jovens namorados. Atrás dessa fumaça tem uma cidade com crianças no meio da rua, brincando com a lua, contando segredos, e os velhinhos nos bancos de jardins assistem ao fim de mais uma tarde. E ao terminar de descrever esta cena romântica do interior do Brasil, ele percebe como um diretor de cena de um filme, e a cena muda, e ele diz assim: nessa cidadezinha, os velhinhos coitados, aposentados e bêbados, as mocinhas prostituídas, e a cidadezinha perde o encanto da encenação. Queridos, Deus vê a realidade e não a nossa representação. Jamires diz assim: e a bandinha faz um fundo musical para mais um funeral de quem cansou de viver. Atrás dessa fumaça tem uma realidade: polícias e ladrões, trancas nos portões, grades nas janelas, e os velhinhos bêbados nos bancos de jardins assistem seus fins. Atrás desse mundo tem uma cidade: Jesus Cristo, quem a construiu, quando subiu naquela cruz, e o caminho nos ensinou: o amor é o amor. Mais uma vez, Deus vê a realidade, não a nossa representação da realidade. Queridos, nós precisamos ardentemente enxergar isso. Quando você olha para o bairro da Vila Maria, o que é que você enxerga? O que é que você enxerga? Um dos bairros mais tradicionais de São Paulo, ok? Um bairro com construções históricas, algumas delas, ok? O que é que o apóstolo enxergaria na Vila Maria? O que é que o apóstolo enxergaria na Vila Maria? Enxergaria um bairro que vive das glórias do passado? Enxergaria pessoas solitárias vivendo dentro de casas, sem contato com ninguém? Muito cuidado. A maneira como nós enxergamos a realidade revela muito de quem nós somos e do compromisso ou da falta dele que temos com o eterno Deus. Mas Paulo não só nos ensina isso. Olha os versículos 21, 22 e 23. Vamos ler juntos com a sua voz? Versículos 21, 22 e 23. Vamos lá? 21. Pois todos Lá no Evangelho que João escreve, no capítulo 5,
Senhor chega em Jerusalém no dia de festa para os judeus. Jesus está em Jerusalém, a cidade empolgadíssima, e todos querem ir ao templo, onde tudo está acontecendo. Jesus, porém, olha para Jerusalém não como um peregrino comum, mas com os olhos do Eterno. Em vez de ir ao templo, Jesus vai a Betesda, o lugar da misericórdia, o tanque que tem 5 alpendres, abarrotados de mancos, cegos, paralíticos, doentes. O olhar de Deus muda nossas reações. Sabe por que falta indignação e revolta? Porque não temos a ótica divina. Quando Paulo se indignou em Atenas, a questão não era dele, era uma questão de Deus. Nossa indignação não pode se manifestar apenas quando nossos direitos são aviltados, mas também quando os direitos do próximo são feridos e qualquer pessoa injustiçada. Por exemplo, um exemplo de nossa passividade no Brasil, o sistema de ensino no Brasil. Faltam escolas. As que existem estão sucateadas e o ensino primário não é digno, como não são dignos os salários dos professores. E por que nós somos passivos? Por que nós não nos revoltamos? Por que nós não nos indignamos? Porque temos uma situação financeira, muitas vezes, que nos permite colocar nossas crianças em escolas particulares. Caso contrário, seríamos os primeiros a nos indignarmos. O mesmo acontece com a saúde pública. Geralmente você paga um convênio e não precisa dos hospitais públicos. Por isso você não se importa com a decadência em que a saúde se encontra. Como não somos atingidos diretamente por esses problemas, eles não nos tocam e nós não nos deixamos de confrontá-los, deixamos de lado, deixamos mais ou menos para lá. Paulo quis olhar e ser confrontado, porque não podia permanecer impassível diante daquela cidade idólatra. E a expressão aqui, irmãos, literalmente é que Paulo teve náuseas quando viu tanta idolatria. Paulo teve náuseas. Qual foi a última vez que você sentiu náuseas pela peregrinação de pessoas rumo a Aparecida do Norte? Qual foi a última vez que você teve náuseas vendo a lavagem das escadarias do Bonfim no estado da Bahia? Qual foi a última vez que você teve náuseas vendo os políticos desse país consultando terreiros de macumba, ou vendo os velhos pobres aposentados morrendo nas filas do INSS? Qual foi a última vez que você chorou vendo mulheres sendo comercializadas como produto na Praça da Sé? Qual foi a última vez que nós tivemos vontade de chorar vendo meninos se matando com drogas, com substâncias psicoativas, conectados a qualquer estação de metrô de São Paulo? A Bíblia Sagrada diz, em Tiago, no capítulo 1, versículo 27, a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Isso significa o quê? Sentir-se mal, sentir-se revoltado, ter náuseas ao contemplar o pecado, a desgraça, a injustiça. Qual foi a última vez que você sentiu náuseas por observar uma sociedade que jaz no maligno? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você ficou indignado por perceber que o direito do próximo tem sido aviltado em nossa nação? Qual foi a última vez que você sentiu isso? Qual foi a última vez que você sentiu-se revoltada por perceber que o seu vizinho, a sua vizinha, continua distante do eterno Deus? Se você não tem sentido náusea, tem alguma coisa equivocada com você. Tem alguma coisa equivocada com a sua fé. Tem alguma coisa equivocada com a maneira como você vive a vida. Queridos, o apóstolo está em Atenas, mas ele não se impressiona com Atenas. Não se impressiona. Aquela visão do turista. Já viram a visão do turista?
tempo desse fui receber os amigos aqui no aeroporto e desembarcaram. E junto com eles desembarcaram também alguns que estavam fora do país. E é uma cena muito comum. Pessoas vão para Disney e voltam com aquelas máscaras do Minnie, do Mickey. A pessoa volta vestindo com aquilo. Estranhão. Tem beleza nenhuma. Uma pessoa volta com aquilo. E aquela festa que não é aquele negócio todo. Típica visão de um turista. Típica visão de um turista. O turista vai de um lugar e fica impressionado com as coisas. Se puder, ele traz tudo. Tudo. Tem direito. Tudo. E algumas vezes traz tudo. Mas ninguém lembra que é pastor. Do máximo puxar ele. E ainda não obriga nem os que viajaram. Vai dar mesmo. Vai dar mesmo. Que tem isso não. Graças a Deus. Igual a tem. A Grande Maria não tem isso. Louvado seja Deus por isso. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas o apóstolo nos ensina uma terceira questão. Olha os versículos 17 e 18. Como é que o apóstolo vai apresentar uma questão interessantíssima? Versículos 17 e 18. Eu voltei no 23 de propósito. Versículos 17 e 18. Vamos ler juntos? Por isso, queridos, terceiro princípio, Paulo nos ensina que a igreja deve enfrentar os desafios da sociedade na orientação e na firmeza das Escrituras. Veja que coisa interessante, que coisa interessantíssima. A Bíblia Sagrada diz que ele está conversando, está anunciando, está dissertando na sinagoga, entre os gentios, mas também na praça. E a ideia é que havia apenas um lugar chamado Agora, onde a boemia, onde os intelectuais se reuniam. E lá Paulo vai se deparar com alguns filósofos, duas escolas. De um lado os epicureus, de outro os estoicos. As duas principais correntes filosóficas e éticas da época. De um lado os epicureus, que ensinavam que o objetivo da vida era o prazer, era a liberdade, era as paixões. Esse era o objetivo da vida. De um lado os epicureus, de outro lado os estoicos. Os estoicos enfatizavam o viver em harmonia com a natureza, além da dependência da razão, além de outros poderes autossuficientes. O que é que Paulo faz? Paulo não convocou uma reunião de oração para ver se Deus mudaria aquela realidade. Paulo não marcou um encontro de planejamento. Não. Mas diante de tamanhos obstáculos, ele enxerga uma oportunidade de glorificar a Deus. Então ele pôs a mão na massa. Alguns perguntavam: o que quer dizer esse tagarela? Tagarela aqui é um termo depreciativo. É uma espécie de catador de fragmentos, ou camelô, de variadas ideias. Já viram o camelô? Está vendendo uma coisa, vendendo outra, ele grita: olha, atenção, tem isso, tem aquilo. Literalmente essa é a ideia. Estão falando: ó, esse tagarela aí parece um camelô, parece um catador de fragmentos. A cidade encontrava-se desesperadamente perdida. E Paulo age. Seus projetos eram simples. Ele não armou um grande esquema para levar Atenas aos pés de Cristo. Não. Começou simplesmente a conversar na praça. O Evangelho não precisa de uma síndrome megalomaníaca. Nós não precisamos levar o Brasil aos pés de Cristo em uma semana, mas nós precisamos fazer alguma coisa. Paulo começou com o que ele dispunha. Foi à praça e começou a conversar naquela roda, a falar de Jesus. Isso não transformou a Atenas inteira, mas mudou a vida de alguns. Nós pensamos muitas vezes que para mudar nossas circunstâncias, nós precisamos de coisas grandiosas. Pode ser que você pense que para transformar a realidade do seu bairro, você precisa trazer aqui a Reverendo Paul Washington, precisa trazer o John Piper. Não precisa ser algo arrebatador. Nós podemos
projetos. Conta-se a história, irmãos, de Dwight Moody, um dos mais conhecidos evangelistas da história da igreja. Ele era um sapateiro. E detalhe, não tinha beleza nenhuma. Baixinho, careca, barrigudinho. Esse era o Dwight Moody, sapateiro. E começou a olhar as circunstâncias de Chicago, nos Estados Unidos da América, com os olhos de Deus. Ele quietou-se e começou uma escola dominical. E da escola dominical daquele sapateiro saíram milhares de missionários para o mundo inteiro, pregando o Evangelho de Jesus. E um deles foi o pai do Dr. Russell Shedd. Dr. Russell Shedd foi um homem muito usado no Brasil. Foi missionário, fruto da obra de um sapateiro que começou lá em Chicago. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar uma situação dessa? Queridos, quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, a gente se depara com pessoas dessa natureza, de olhar a sociedade com a orientação das Escrituras. Qual foi a última vez que você parou 10 minutos do seu dia para anunciar as boas novas do Nazaré? Qual foi a última semana que você falou do amor de Deus para 3 pessoas? Eu tenho certeza que durante um único dia você passa por mais de 3. Certeza absoluta. Qual foi a última vez que você fez isso? Eu não estou falando de um youtuber na internet, não é isso. Porque aí é o departamento. Mas só abrir um parêntese aqui. Tem os meninos em nossas igrejas que na igreja onde eles congregam nunca abriram a boca. Entram mudo e sai calado. E na internet são youtuber. Estão lá discutindo teologia. Não, é demais, não? É muito. Discutir teologia. Aí a grande maioria fala o que não deve. E o que nem sabe. Não queria discutir aquilo e tal. Não estou falando disso, não. Estou falando de você falar de Jesus com quem convive com você, com quem está semanalmente onde você se encontra, na universidade, na empresa. Porque o mais triste, irmãos, é que você está próximo de Deus e alguém pode estar próximo de você, que está próximo de Deus e não conhecer a Deus. Você consegue imaginar isso? Alguém fala assim: eu sou vizinho de alguém que ama Jesus, mas eu não conheço Jesus. Você consegue imaginar isso? Você consegue compreender isso? Você consegue refletir a respeito disso? Esses tempos eu estava numa podóloga e eu vou lá no tempo, uma mulher muito querida, professora de uma instituição privada aqui em São Paulo, etc. E aí ela mencionou, olha, umas dores, etc., umas lutas que eu enfrentado na minha casa. E quando terminou o procedimento, eu disse: eu gostaria de orar pela vida da senhora. Ela estava com uma touca. Ela disse: orar? Eu falei: não, ela tirou a touca. Eu falei: não precisa tirar a touca, mas eu vou tirar. Eu preciso me ajoelhar? Eu falei: não é necessário, eu vou orar, a senhora está aqui mesmo. E eu saí dali, irmãos, e fiquei pensando aqui: meu Senhor, quantas vezes o nosso povo tem dificuldade para orar? Quem não tem temor de Cristo tem respeito pela oração. E algumas vezes na igreja é momento da oração, alguém levanta para atender o telefone. É momento da oração, alguém levanta para contar uma história. É momento da oração, alguém vai no banheiro. Óbvio que há pessoas que usam medicamentos, isso é uma exceção à regra. Mas eu estou falando de gente que era boa. Aí, não sabe não está acontecendo. Alô terra, alô vida, O que foi que falaram na igreja hoje? Falaram as coisas tão bonitas. Não foi o que eles foi livre? Não lembro, não. Beleza, então. Percebe a nossa dificuldade? Percebe a nossa angústia? Queridos, comece algo onde você está. Comece algo onde Deus te colocou. É lá o lugar que você se encontra. Você não mora onde você mora por acaso. Pastor, lá é inferno, viu, pastor? Lá é inferno. Não é inferno.
porque lá tem você que ama o autor da vida, e lá você vai ser instrumento de Deus. É esse o nosso desafio. Porque enxergar o que é inferno é muito simples. Inferno, lá só tem ímpios, lá só tem incrédulos. Isso é muito fácil. Não precisa de muito. Não precisa de muito. Precisa de muito, não. Agora, ser um instrumento lá, aí é o X da questão. Aí é onde a corda aperta. Aí é onde a questão se desenvolve. Mas Paulo vai além. E dá uma olhadinha. Já estou próximo de encerrar. Versículo 18, ele começa lá a questão. E alguns dos filósofos epicúreos históricos contendiam com ele, havendo que lhe perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Agora dá uma olhadinha, a partir do versículo 23, como é que ele vai apresentar isso? 23, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Aí ele começa a descrever o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscar a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois dele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Irmãos, a igreja precisa ser o exemplo de caminhada com o Deus vivo. Ser o exemplo de caminhada. A igreja carece disso. Ser o exemplo de caminhada. O que é que Paulo faz? Paulo anuncia a Jesus. Anuncia o Deus vivo. E ele começa a descrever quem é este Deus. Quem é este Deus que ele está anunciando? Ele começa a proclamar: olha, este é o Eterno. Passando por aqui, vi um altar que está escrito: ao Deus desconhecido, pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente este que eu estou vos anunciando. E quem ele é? Ele diz: ele é o Senhor do céu, Criador do céu e da terra. Ele não precisa de coisa alguma, pois a todos ele dá vida, respiração. Consegue imaginar como o apóstolo faz isso de maneira extraordinária? Extraordinária. Queridos, muitas vezes nós nos tornamos apáticos diante dos obstáculos, esperando coisas que não acontecerão. Vamos fazer uma tradução disso aqui na igreja? Nós precisamos de pessoas que sejam intercessoras. Nós precisamos de pessoas que distribuam folhetos. Nós precisamos de pessoas que participem da escola bíblica dominical. Nós precisamos de pessoas que participem dos cultos semanais. Nós precisamos de pessoas que sejam frequentes às sociedades internas. Nós precisamos de pessoas que participem da UPA, da UNP, da UCP, da UPH, da SAF. São muitas coisas que temos para fazer. Alguns deixam de fazer simplesmente por uma síndrome de incapacidade. Outros por ausência de humildade, procurando algo maior. Paulo não conseguiu ficar parado. Ele não conseguia se aquietar, porque algo em seu coração não permitia indiferença. Você pode visitar doentes, você pode orar com alguns, você pode telefonar para alguém, para convidar alguém. Qual foi a última vez que você foi com o pé do aparelho? Um hospital especializado em câncer feminino. Qual foi a última vez que você foi com o Emílio Rivas? Visitar quem, reverendo? Visitar pessoas que estão ali, que vieram de outros estados e que não têm nenhum parentesco próximo. E que entra semana e passa semana e entra semana, nunca receberam uma única visita. Qual foi a última vez que você fez isso? Eu só vou quando estou no escuro. Não. Estou perguntando você mesmo. Qual foi a última vez que você foi lá?
visitar essas pessoas. E o Pelopai, você sabe que o andar é por nível de gravidade, né? Geralmente não é mais lugar, mas geralmente é assim. Qual foi a última vez que você foi lá? Queridos, é possível sim, nós precisamos fazer algo. Paulo apresenta o exemplo do Deus vivo. E ele diz: olha, é esse que eu estou proclamando, é esse que eu estou anunciando, é esse que eu estou apresentando, o Deus vivo. Qual foi a última vez que você reservou durante a semana? Você disse: essa semana eu vou visitar 3 vizinhos. Visitar vizinho, é? Oi, tudo bem? Nós moramos aqui há bastante tempo. A senhora mora há quanto tempo? Eu moro aqui há 10 anos. Que bom, que bom. Eu vim visitá-la. Visitar? Conversa estranha essa. Isso mesmo. E mais, vim orar pela vida do Senhor e da senhora. Orar? Não gosto de crente, não tem problema, não é questão de gosto, não. Eu vim só para orar e vai embora. Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez? Sabe por quê, queridos? Nós queremos que a igreja cresça, mas você não participa do crescimento. Você quer que a igreja tenha os bancos preenchidos, mas você não colabora com isso. Você quer que a igreja tenha novas pessoas, mas você não convida ninguém. Sabe qual é a nossa grande angústia? É que algumas vezes nós imaginamos que o cristianismo é somente para mim e para minha casa. Não, o cristianismo é para minha casa, sim, mas é para todo aquele que no soberano crê. Vai além da minha casa, vai além dos meus, vai além da minha circunferência, além da minha região, muito além. Eu preciso compreender isso, eu preciso enxergar isso. E o apóstolo finaliza nos versículos 30 e 31. Porquanto estabeleceu o dia em que há de chegar o mundo. 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu o dia em que há de chegar o mundo, com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. A igreja precisa ser um referencial da graça de Cristo. Queridos, nós vivemos numa sociedade onde as pessoas se impressionam pela imponência do poder dos fortes, pelo luxo que estão diante dos ricos. As pessoas se impressionam pelo semblante de botox. Se impressiona, semblante de botox. E tem gente que nem pode rir ou esticar a mandíbula porque estoura. E foi, fulano? Eu tenho botox, velho, botox. E a gente se impressiona pelo semblante de botox da sociedade. Nós nos impressionamos com a espiritualidade piegas de alguns religiosos. Quando Paulo começa a pregar, aparece a turma para discutir. Aparecem ali os epicureus, aparecem ali os estoicos. Os epicureus acreditavam que não havia vida após a morte. E a filosofia era mais ou menos a seguinte: filosofia dos epicureus: aproveite o máximo que você puder, porque você não sabe se vai viver amanhã. Você não tem a quem prestar contas, então viva dissolutamente. Aproveite a vida, porque o que vale é o hoje. Filosofia dos epicureus. Qualquer semelhança com o tempo atual não é coincidência. De outro lado, os estoicos pensavam diferente. Criam que o mundo foi criado pelos deuses e eles nos abandonaram. Por isso, não tem sentido obter satisfação, nem dor, nem qualquer sentimento. A melhor posição da vida para os estoicos é a apatia. Cruzar os braços, deixa como está para ver como é que fica. Se alguém lhes falar sobre o sofrimento de uma pessoa, eles falavam: e daí? O que é que eu tenho a ver com isso? Ah, me deixa uma coisa. E daí? O que é que eu tenho com isso? Filosofia histórica. Qualquer semelhança não é coincidência, não. Se eles fossem oferecido prazer, não se importavam. Se recebesse um convite para uma festa maravilhosa, não dariam atenção. Se fizesse um comentário sobre a injustiça do mundo, eles responderiam: a vida é assim mesmo. O dia que acabar, acabou. Esses eram os históricos. Essa era a turma da academia da época, os intelectuais do momento. E o mais impressionante é que Paulo não se intimida
Não se intimida com os cultos, não se intimida com os inteligentíssimos. O que Paulo vê se resume da seguinte maneira: pode ser PhD em física nuclear, pode ser PhD em antropologia, em ciência política, ter mestrado em psiquiatria, ser expert em genética da biologia, mas se você não conhece o Deus vivo, você perdeu tudo. Você perdeu tudo. Nós precisamos conhecer a Deus, porque se não o conhecemos, somos ignorantes. O que é que Paulo faz? Demonstra que sabedoria, distante de Deus, é enxergar a sociedade, o mundo, de qualquer maneira. Mas que sabedoria, aos pés da cruz, você enxerga a sociedade de maneira única, diferente. Versículo 23, Paulo usa um ponto de contato para começar o discurso. Ele diz: olha, vocês adoram Deus que vocês não conhecem. Lá está escrito: ao Deus desconhecido. Paulo diz: olha, o Deus que fez o mundo, que não é esculpido em pedra, que não é confinado a um templo, que controla os tempos e os lugares onde as pessoas vivem. Versículo 28, porque nele nós vivemos, movemos e existimos. Paulo diz que Deus trouxe todas as pessoas à existência, e elas só existem por sua providência. E aí ele diz, como alguns dos vossos poetas têm dito. Olha que coisa bonita. Paulo demonstra aos atenienses, os quais não conheciam a palavra, através das citações de pelo menos 3 de seus próprios poetas. Quem era? Epimênides, Cleanto e Arabo. E Paulo aplica as citações ao Deus vivo. Ele diz assim, versículo de número 28: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Olha que coisa linda que Paulo faz, gente. Que coisa linda. Paulo aplica ao Deus vivo, demonstrando que a vida se faz na presença do eterno Deus. Você pode ter tudo, você pode ter a parede repleta de diplomas, você pode ser alguém extremamente dedicado naquilo que faz, mas se você não conhecer a Deus, sua vida está do zero à esquerda. Essa é a grande questão. Algumas vezes você trabalha, tem que bater meta, tem que trabalhar, tem que alcançar os objetivos da empresa, e nessa brincadeira sua vida está indo embora, e nessa loucura sua alma está distante do eterno Criador. Cuidado, gente boa, com aquilo que você faz, viu? Jesus disse: onde estiver o teu coração, ali está o quê? O teu tesouro. Muito cuidado com isso. Muito cuidado. Tem gente na vida tentando juntar vento como se fosse possível, né? Já basta a famosa política brasileira tentou criar essa reserva. Não tem como. Mas para finalizar, como aplicar isso ao meu coração? Simples. Nós aplicamos, irmãos, a partir da presença do eterno Criador. É Deus que possibilita, é Deus que faz isso. De que maneira? A igreja existe para glorificar a Deus. Nós somos frutos da graça de Cristo, e você deve glorificar a Deus onde Ele te colocou. É ali onde Ele te colocou. É ali que você vai glorificar o eterno Criador. É ali que você vai florescer. Então, primeira aplicação: anuncie a grandeza do Criador, o Deus que fez o mundo, que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra. Nós devemos, irmãos, como povo de Deus, anunciar a grandeza do eterno Criador. Anunciar quem Ele é. O que é missões de maneira muito simples? É você descrever quem era a sua vida antes de conhecer a Cristo e após conhecer e viver Cristo. Quem você é antes de conhecer a Cristo e quem você é após conhecer a Cristo e caminhar com Ele. Isso é missões. Anunciar a grandeza de Deus. Anunciar um Deus que é tão poderoso, e apesar de tão poderoso, se importa conosco, se importa com as nossas mazelas, se importa com as nossas crises, e não só se importa, mas estende a mão de doçura para nos auxiliar. Isso que é maravilhoso. Como eu aplico isso, meu pastor?
Você foi criado para glorificar a Deus. Por favor, glorifique a Deus nas grandes, mas também nas mínimas coisas. Com aquilo que você faz, no lugar onde você reside, no lugar onde você frequenta. Glorifique a Deus. Faça para a glória de Deus. Não espere o aplauso humano. Não espere os confetes humanos. Não espere as bombas, os fogos. Faça para a glória de Deus. É para Ele. Por isso faça com excelência. É para Ele. Por isso faça com dedicação. É para Ele. Por isso corra um pouquinho mais. Se esforce um pouquinho mais. E por último, como que eu aplico isso, pastor? Eu aplico isso quando eu proclamo a obra redentora de Cristo. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Proclama Cristo. Aliás, uma das expressões que o cristianismo nos trata, nos chama, é de cristãos. Pequeno Cristo. Literalmente é da seguinte maneira: como eu faço para ver a Cristo? Basta olhar para você que o serve. Tem como ser a semana que vem, não, tem umas coisas para colocar em ordem. Tem como não, é você mesmo. Como que eu faço para ver a Jesus? Basta olhar para você que o serve. Quando eu olho para você, eu vejo a Cristo. Ou não? Eu vou brincar agora, eu estou praticando para passar alguns anos com dor na cabeça. Não é para você sentir dor na cabeça, não. É para você refletir junto aqui, junto. Eu vou parar aqui e eu quero orar pela sua vida. Mas eu queria que você saísse hoje daqui pensando: Senhor, me ajude a anunciar a tua grandeza. Me ajude a glorificar o teu nome, fazendo aquilo que faço, onde eu esteja. Me ajude a proclamar a obra redentora de Cristo. É Ele que deve ser refletido em nós. Feche seus olhos. Curva sua cabeça. Peça a Ele, Criador, a começar o meu coração, a começar a minha vida. Eu careço, Pai, do Senhor. Eu careço da dádiva do Eterno. Eu careço da graça soberana sobre o meu coração, sobre a minha mente, sobre a minha caminhada, sobre a minha casa, sobre a minha família. Peça ao Senhor onde você está. Roga a Ele, Criador, a começar em nós. Senhor, está aqui o teu povo nessa manhã. E nós pedimos, Pai, permita que a tua palavra seja não só plantada no nosso coração, mas vivenciada aonde quer que estejamos. Faz isso em nós, Pai. Sustenta nossas mãos, nossos pés, nosso coração. Nos dê a mente de Cristo. Nos dê, Pai, a graça de refletir a tua presença aonde quer que o Senhor nos leve. Nós agradecemos por isso. Obrigado por mais um ano de existência da Igreja Presbiteriana do Centenário da Vila Maria. 61 anos, Pai. Permita que a tua igreja neste lugar floresça para a glória do teu nome. Que a tua igreja continue a proclamar a tua palavra como verdade, como firmeza da vida. Abençoa, Senhor, o conselho, abençoa os pastores aqui, Reverendo Alexandre, Reverendo Gil e cada um dos teus filhos aqui, Senhor. Sejam guardados pela tua boa mão. Eu peço uma bênção sobre cada membro, cada pessoa que está conosco nessa manhã, aqueles que nos escutam, que juntos, Senhor, sejamos transformados para a glória do teu nome. Nos ajude a ser uma igreja viva, atuante na sociedade onde o Senhor nos colocou. Nós clamamos por isso, com perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Também agradecemos pela vida de cada papai que nessa manhã, Senhor, celebra um dia tão especial. Que o Senhor forme em nossa geração homens segundo o teu coração, na educação dos pequeninos,
na educação daqueles que foram agregados, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Queridos, Deus abençoe, no nome de Jesus, por favor, quando você entrar nas orações, olhe pela minha vida, tá bom? Olha, eu sou tão humano quanto você, tá certo? E careço também da graça da terra, tá bom? Quando você lembrar, Senhor, abençoa a vida que ele passou lá, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus.